Boa noite! Olá, tudo bem? Que bom você estar aí! Como é bom esta corrente, este elo aonde você se faz muito necessário. Nós já falamos aqui sobre a importância do Evangelho no lar, sobre a importância de estarmos em sintonia com tudo que eleva o nosso espírito, que acalma a nossa mente e o nosso coração. Estamos falando sobre este período da Quaresma que vai até o dia 2 de abril e aonde temos que exercitar todo esse equilíbrio energético. Você já parou para pensar que muitos de nós perdemos longo tempo repassando nas redes sociais notícias que não trazem paz ao coração de ninguém? Pare com isso, meu irmão. Não seja você aquele que leva a tristeza e a perturbação para os seus outros amigos. Procure sempre levar palavras, notícias, músicas, acontecimentos que tragam alegria para todos nós, pois de preocupação o planeta já está cheio, não é mesmo? Por isso, o mundo espiritual necessita da nossa harmonização. Quanto mais harmonizados, quanto mais em sintonia com pensamentos, com acontecimentos que nos façam felizes, mais estaremos ajudando a manter esta sintonia de paz no nosso planeta Terra. Não é ficar alienado de tudo o que acontece, não é ficar à parte das coisas que nos afligem, mas de uma maneira serena e de uma maneira de uma fé raciocinada, nós estarmos em sintonia com os nossos mestres que tudo sabem o porquê está acontecendo tantas coisas que às vezes refletimos, meu Deus, parece até que Deus nos abandonou, que ninguém está olhando por nós. Mas nós sabemos que não é isso. Nós sabemos que depois da tempestade vem a bonança. Que embora muitas das coisas que achamos que não deveria estar acontecendo são necessárias para nesta passagem de planeta de expiação para um planeta de regeneração. E é igual a uma criança que, quando muitas das vezes não obedece, cai, se machuca, passa por situações que poderia ter evitado, mas devido à sua teimosia, muitas das vezes sofre com a sua malcriação. E é assim também, nós muitas das vezes somos iguais a essas crianças, revoltadas, desobedientes e que demoramos a entender que para tudo dar certo, basta a nossa mente e o nosso coração estar em sintonia com o bem. Então vamos começar a trabalhar o nosso pensamento, o nosso jeito de ser, antes de falar, pensar, será que isso que vou falar está contribuindo para a paz ou para a discórdia? Será que o que eu vou fazer está contribuindo para coisas boas ou para desuniões? E assim eu vou balançando o meu dia a dia e controlando os meus atos e sempre fazendo com que eu possa fazer o melhor. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes muitas pessoas nos tiram do sério e que fazem a gente sair totalmente do nosso equilíbrio. Mas pense bem, meu irmão, qual é a vantagem de amar e compreender quem nos ama e compreende? É lógico que Deus vai colocar perto de nós esses espinhozinhos que ficam ali nos alfinetando para que a gente saia do sério, perca o desequilíbrio e deixe
cair ladeira abaixo, escorregando ladeira abaixo, tudo que a gente aprendeu aqui todas as noites. Mas cabe a nós, através do nosso equilíbrio, através da nossa alegria, através do nosso amor, ter essa amorosidade para com essas pessoas. Nós não somos perfeitos, ninguém aqui é perfeito. Quantas vezes a gente tenta, mas não consegue. Aí eu falo assim, quando a gente não consegue amar alguém que nos tira do sério, pelo menos neutralize. Mas como é isso, neutralizar? É você não desejar coisas ruins, você neutralizar de uma maneira que aquela pessoa vá em paz, meu irmão, siga a sua vida e que está tudo bem. E continuemos com o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão. Do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Leitura 53. Metamorfose. Nem joelhos rompidos pelas fragas, nem mais flores de sangue, atroz abrolhos, longe as tristezas lúgubres, pressagas e as pérolas de fogo ante meus olhos. A morte deu-me a vida noutras plagas, arrebatou-me os terrenais antolhos, devolveu-me a visão, estrelas magas, a um vero amor que desconhece escolhos. Essa lei soberana do progresso, que no divino amor finca a raiz, é a aventura imortal nos abre acesso. Do Cristo agora, ferve do aprendiz, enquanto ao chão do mundo não regresso. Trabalho, sonho, aprendo e sou feliz. Nosso espírito amigo e poeta Moacir de Almeida. Sim, meus caros amigos, estamos em constante metamorfose. Aquele que não se dispõe a se transformar e renascer em algo melhor não é digno deste mundo aonde estamos, pois viemos aqui na Terra a fim de resgatar e nos aprimorarmos como espíritos ainda que evitam aprender que somos pirracentos, muitas das vezes teimosos e muitas das vezes ignoramos a palavra e nos deixamos iludirmos neste mundo como verdadeiros sonâmbulos a vagar pela terra. Acordemos agora e saiamos desta inércia, aonde através do orgulho, através da inveja e de tantos sentimentos negativos, nos negamos a fazer a metamorfose em nosso espírito. Acredite, meu irmão, aqui na Terra, com certeza, estamos espiando e aprendendo a nos melhorar e o amor trazer em nossos corações. O progresso, ele nos chama a todo momento, pois o divino amor nos faz sair dos casulos da teimosia, do orgulho e da vaidade, para que assim aprendemos a amar, aprendemos a
cuidar do nosso próximo e a ver todos que estão na nossa volta como aquela pessoa que devemos querer bem, assim como nós precisamos que os outros também nos queiram bem. Pois o amor, quem não gosta de ser amado, de ser compreendido? Mas para que isso aconteça, precisamos amar e compreender. Pois um dia lá estaremos pertinho do nosso Cristo e Ele há de nos ensinar que o que verdadeiramente importa no nosso mundo e aqui na Terra é o trabalho e o progresso espiritual, o sonho a realizar, a aprender e a cultivar a felicidade na nossa vida e na vida de todos aqueles que estão à nossa volta. E continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o retorno de nossa rotina na nossa casa, com nossas atividades, de vocês na escola, no trabalho, felizes pela oportunidade de todos os dias aprender cada vez mais. Agradeço a ajuda de vocês, a ajuda que sempre vocês dão para a nossa casa, as suas doações, pois juntos tudo podemos e nos fortalecemos e fazemos a diferença. A ajuda de vocês também no nosso projeto das placas solares está fazendo a diferença. A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Sei que em breve teremos este benefício e a nossa conta será bem mais reduzida. Agradeço também a vocês que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai, da poltrona do papai, que muito ajuda nossas vovós, dando a elas mais conforto. Continue divulgando. E vocês são muito importantes nesta divulgação. Lembrando, mais uma vez, que nossas atividades estão de volta. O Reiki às quintas-feiras, de 14h30 às 16h30. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, às quartas-feiras, de 3 às 4. E a reunião com a nossa psicóloga Ceíra, reunião do luto, às quintas-feiras, de 1h30 às 2h30. Em breve teremos mais novidades, pois o Geide está vindo fazer palestras em nossa casa. Em breve falaremos sobre os horários que serão estas palestras. E agora chegou o momento do nosso aniversariantes do mês de fevereiro.
Parabéns para Carlos José Pinto, Marlene Martim Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba. Muitas felicidades! Não deixem de comemorar, assoprar a velhinha e ter ao seu lado pessoas que gostam de você e que ficam felizes com a sua felicidade. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar dos alimentos que fazem bem ao nosso corpo. Os alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, fubá, açúcar, pó de café e também o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e visitar as nossas vovós. Os materiais são desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Nós gastamos muito sabão em pó, sabão em barra e também detergente de pia. Se você não consegue trazer esses itens até a nossa casa, desejam ajudar a assistência, anotem a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix temos dois. Primeiro, o nosso CNPJ 34022 756 000153. O Pix celular, que é do Santander, 9986 35298. Se você deseja vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá, em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você prefere passar no centro da cidade? Pois você trabalha ou mora mais perto do centro do Rio? Então anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato da sala: 3190-3873. A Simone estará lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você também pode deixar sua contribuição, seu donativo para o bazar ou o nome para as preces. Se preferir, anote o e-mail: nomeParaPrece@acePaulodeTarso.org. Lembrando que agora Paulo de Tarso também está no Instagram e no YouTube. Para acessar o YouTube, digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso. E lá você encontrará toda a nossa programação. E no Instagram você encontrará as fotos do nosso almoço, que foi maravilhoso, nosso almoço de carnaval. E continuemos com o nosso programa.
A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja.
Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, meus amigos, minhas amigas. Vamos nós aqui dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 1, Não Vim Destruir a Lei. E hoje vamos estudar o seu 8º item, a aliança da ciência e da religião. Esse é um ponto muito importante no desempenho da nossa doutrina, né? A ligação da ciência acadêmica com a religião, de qualquer forma que ela se apresente. Então, Allan Kardec nos propõe o seguinte: a ciência e a religião são as duas alavancas da inteligência humana. Uma revela as leis do mundo material e a outra as do mundo moral. Ambas, porém, tendo o mesmo princípio, que é Deus. Não podem contradizer-se. Se fosse a negação da outra, uma necessariamente estaria em erro e a outra com a verdade, porque Deus não pode querer destruir a sua própria obra. A incompatibilidade que se julgou existir entre as duas ordens de ideias provém apenas de uma observação defeituosa, de um excesso de exclusivismo de um lado e de outro. Daí um conflito que deu origem à incredulidade e à intolerância. São chegados os tempos em que os ensinamentos do Cristo hão de receber o seu complemento, em que o véu lançado intencionalmente sobre algumas partes desse ensino tem de ser levantado, em que a ciência, deixando de ser exclusivamente materialista, tem de levar em conta o elemento espiritual, em que a religião, deixando de ignorar as leis orgânicas e imutáveis da matéria, essas duas forças, ciência e religião, apoiando-se uma na outra, marcharão combinadas e se prestarão mútuo concurso. Então, não mais desmentidas pela ciência, a religião adquirirá inabalável poder, porque estará de acordo com a razão, e já não lhe poderá opor a irresistível lógica dos fatos. A ciência e a religião não puderam entender-se até hoje, porque cada uma, encarando as coisas do seu ponto de vista exclusivo, repeliam-se mutuamente. Era preciso alguma coisa para preencher o vazio que as separava. Um traço de união que as aproximasse. Esse traço de união está no conhecimento das leis que regem o mundo espiritual e suas relações com o mundo corpóreo. Leis tão imutáveis quanto as que regem o movimento dos astros e a existência dos seres. Uma vez constatada pela experiência essas relações, faz-se uma nova luz. A fé dirigiu-se à razão, a razão nada encontrou de ilógico na fé e o materialismo foi vencido. Mas nisso, como em todas as coisas, há pessoas que ficam atrás, até serem arrastadas pelo movimento geral que as esmaga, se tentam resistir-lhe em vez de o acompanharem. É toda uma revolução moral que nesse momento se opera e trabalha os espíritos.
Após uma elaboração que demorou mais de 18 séculos, chega ela à sua plena realização e vai marcar uma nova era para a humanidade. As consequências dessa revolução são fáceis de prever. Deve produzir inevitáveis modificações nas relações sociais, às quais ninguém terá força para se opor, porque estão nos desígnios de Deus e resultam da lei do progresso, que é uma lei de Deus. Perfeitamente. Kardec apenas está antecipando para nós o que vai acontecer no futuro. Tanto a ciência acadêmica, o conhecimento geral, vai render-se às evidências da espiritualidade, que hoje as religiões de uma certa forma defendem, como a religião vai deixar de questionar os fatos provados cientificamente e assim, intitulando como milagres fatos que a ciência eventualmente explica. Isso é uma questão de tempo. E quem deu o pontapé para isso, para começar esse jogo, foi o advento do Espiritismo. Que o Espiritismo tem essa proposta, é nos mostrar a existência do mundo espiritual, as suas relações com o mundo corpóreo, com base nos fatos, com base na ciência, nas explicações, nas comparações, nas evidências empíricas. Não é uma coisa que eu acho, que eu penso, que isso é inexplicável. Não, tudo tem uma explicação de ordem lógica, natural e com um sentido. As coisas não são informadas nem ensinadas sem sentido. É assim porque é assim. Não, é assim por isso, por isso, por isso. Mas qual a consequência? É essa, essa e essa. Mas se não fizer assim, acontece isso, isso, isso. Tudo está explicado com lógica. Então facilita quem realmente está de boa vontade entender, aceitar e começar a aproveitar os benefícios dessa lógica, desse entendimento. Porque as pessoas têm como base o seu conhecimento científico próprio, cada um no seu nível, cada um no seu grau. As pessoas todas não têm o mesmo conhecimento científico, o conhecimento acadêmico. Não, da mesma forma que as pessoas todas não têm um conhecimento religioso, um conhecimento moral. Cada um com base naquilo que tem de melhor, vai se juntando, se unindo, e aí a humanidade assim vai ganhando. E tudo isso vai comprovar sempre o que disse Jesus, que nós temos que amar ao próximo, sermos caridosos. É isso. É isso que o Espiritismo vem nos mostrar e que eu espero que todos nós estejamos tentando pôr em prática. Por hora vamos ficando por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Lembrando que este livro está quase no fim e iniciaremos a leitura do novo livro, que é do título Mãos Unidas, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Continuemos com a leitura. Leitura 74. Contrassensos. Quando a gota se viu semelhante a uma gema valiosa, na folhagem da primavera, insultou o rio em que se formara. Sai da frente, monstro do chão. Quando o tronco se agigantou diante do firmamento, blasfemou contra a própria raiz. Não me sujes os pés. Quando o vaso passou pela cerâmica em que nascera, gritou revoltado: não suporto essa lama. Quando o ouro se ajustou ao palácio, indagou da terra que o produzira: que fazes aí, barro escuro? Quando a seda brilhou na pompa da festa, disse a lagarta que lhe dera a existência: não te conheço, larva mesquinha. Quando a pérola fugiu, soberana, exigiu da ostra em que se criara: não te abeires de mim. Quando o arco-íris se reconheceu admirado pelo pintor, acusou o sol de que se fizera: não me roubes a luz.
Copiando esses contrassensos figurados da natureza, o homem insensato, quando erguido ao pedestal do orgulho pelos abusos da inteligência, costuma escarnecer de si próprio, afirmando, jactancioso, a vida é poeira e nada, e Deus é ilusão. E continuemos com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Maria Aparecida Siqueira Barros Peçanha, Luciano Siqueira Barros, Terezinha de Santana Alvarenga, Esmênia Martins Campos, Leda Martins Campos, Luiz Américo de Souza, Maria de Perpétuo Socorro Alves Moreira, Luzia da Silveira Paz da Silva, Assis Augusto da Silva Neto, Rosileide Guimarães, João Gomes da Nóbrega Júnior, Rodolfo Salcedo Rodrigues, José Miguel da Silva, Orlando Soares da Costa, Márcia Gomes da Silva, Norma Barbosa Lins, Débora Juliane da Silva, Angélica da Silva de Souza, Aníbal Gomes de Silva, Carlos Medeiros de Carvalho, Luciana da Silva Medeiros de Carvalho, Gabriel da Silva Medeiros de Carvalho, Maria Luísa Barbosa dos Santos, Cristiano Medeiros Gilo, Liliane Soares de Almeida Gilo, Nicolas de Almeida Gilo, Miguel Lima Medeiros de Carvalho, Marilene dos Santos Lima, Emily Vitória Lima da Cruz, Gael Silva Medeiros, Priscila Sastre, Sandra Sastre Celeste, Maria de Paula Gilo, Márcia Gilo, Ângela Gilo Sobral Martins. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Cândida da Silveira Medeiros, Aloir Orlando Medeiros, Fidelis Orlando Medeiros, Adir Orlando Medeiros, Francisco de Carvalho, Conceição Ribeiro de Carvalho, Robson José Silva, José Roberto Silva, Conceição Neves Leite, Erlinda da Horta Mateus, Laura da Silveira de Barros, Ricardo Pimentel da Silva, Neuza Ribeiro, João Rodrigues Lima, Marieles dos Santos, Miriam Gilo, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes e Lúcia Gomes de França.
A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, pelo esforço no bem, liberta-se o homem para a glória a que se destina. Enganando-se nas teias da ilusão em que transita na terra, arroja-se a alma a fundos despenhadeiros de sombra. Todavia, descerrando os próprios olhos à verdade, e buscando-a pelo plantio do amor, acende nova luz em si mesma, estruturando novos caminhos. Subsiste a expiação, enquanto perdura o prejuízo às leis que nos regem, e abrem-se vários horizontes de paz ao espírito que luta em si mesmo, tão logo se consagre ao trabalho do próprio aperfeiçoamento. Recordemo-nos, minhas irmãs e meus irmãos, de que no estágio evolutivo em que nos achamos, ninguém existe sem débitos escabrosos. Todos temos peregrinado na senda escura do remorso, após haver desencadeado sobre nós mesmos a longa série de causas aflitivas a que imprevidentes nos imantamos. Não passamos de almas em reajuste na oficina das provas, após o desastre de nossas deliberações infelizes. A culpa, por enquanto, é um fantasma interior que nos persegue em todos os ângulos do mundo, sob as mais variadas formas. Da defecção diante do Cristo, todos partilhamos em nossas experiências comuns, mas pela caridade bem vivida, que dá de si sem pensar em si, que se sacrifica e ajuda, que tudo suporta, entende, auxilia e espera, poderemos lavar o tecido sutil de nossa alma, recuperando-nos para sempre. Para isso, porém, é preciso saibamos usar a vontade. Somos senhores na resolução e escravos nas consequências. Compreendamo-nos assim mutuamente e amemo-nos mobilizando nosso livre-arbítrio na criação do futuro melhor. Meu companheiro de todas as tardes, todos trazemos na intimidade do nosso próprio ser a nossa dor, a nossa aflição, a nossa prova ou o nosso problema. Quem não tem o seu problema no mundo? E estendendo braços fraternos uns aos outros, perceberemos que só o amor bem dividido pode multiplicar a felicidade na terra. Não nos detenhamos, pois, na culpa. Avancemos, usemos a caridade recíproca e com a liberdade relativa de que dispomos, ser-nos-á então possível edificar com Jesus o nosso iluminado caminho espiritual de amanhã. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade.
Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.